coração aqui cheio de alegria. Como é bom ver esses rostinhos aí. Tem muita gente faltando ainda, mas a vontade é abraçar assim, quebrar as costelas, né, pastor Marco? Verdade, que saudade. Vou dizer uma coisa para você, para nós pastores, tava difícil, que não vai estar mais. A partir de hoje, tenho certeza que Deus vai mudar muita coisa. Você crê nisso? Eu tenho certeza que Deus fez e vai fazer maravilhas ainda no meio do seu povo. Você pode abaixar a sua cabeça, curvar a sua fronte. Você que está na sua casa também, quero convidar você neste momento, fechar os seus olhos e fazer uma oração e pedir: Senhor, vem falar comigo nessa noite, porque eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti, a minha alma tem sede de ti, tudo que há em mim tem sede do Senhor. Ah, Senhor, há momentos que estamos como terra seca, como está o tempo nesses dias, sedenta de água, Senhor. Manda chuva, Senhor, manda chuva sobre a terra, Senhor. Manda chuva, Senhor, sobre o Brasil. Manda chuva, Senhor, sobre Campo Grande, sobre Mato Grosso do Sul. Manda chuva, Senhor, porque precisamos dela. Sabemos, ó Pai, que nós dependemos de tudo que vem do alto, e toda boa dádiva vem do Senhor. Mas manda chuva de avivamento também, manda chuva da tua presença. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, e que esta noite seja uma noite de vitória, que esta noite seja uma noite de transformação. Que o Senhor, ó Pai, tome as nossas vidas. Me toma agora, Senhor, nas tuas mãos. Que eu seja, Senhor, simplesmente um canal para que teu Espírito Santo possa me usar, para que a tua palavra possa chegar com rema, com poder, com autoridade, e que esta noite seja uma noite de reviravolta, de retomada, de transformação e de vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, aleluias. O tema da palavra dessa noite, eu creio que você já recebeu antes, algumas pessoas já receberam: a curva da vitória. E como vocês sabem que eu gosto de tudo muito bem explicado, não tanto nos mínimos detalhes, mas eu quero explicar para você como que eu cheguei no tema dessa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela pode transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. A curva da vitória poderia ser chamada também de V. Você viu que tem um V ali, né? Esse V ali com uma seta para cima. E quem fez a arte aí, eu agradecer o pastor Christian que fez. É um V mesmo, só que apontando para cima. E poderia chamar de V de retomada. Como V de retomada? Não é V de vitória, pastor? Então eu quero explicar como que eu cheguei nesse tema. Eu estava assistindo o noticiário, na CNN mesmo, e estava falando sobre o Covid, sobre a mudança da curva, estava falando de várias coisas, entrou na economia, e falou da economia mundial, e falou da economia do Brasil, e de repente chegou na questão de falar sobre o PIB, o assunto do PIB bruto, né, Produto Interno Bruto do país, que é o PIB, e de repente no meio daquela fala, disse que o Brasil, né, tinha tido um PIB, né, estávamos entrando, dia 1º de setembro, estávamos entrando numa recessão de 9,7 na queda do PIB do Brasil. Comparado com outros países, estamos muito bem. Mas de repente entrou o nosso ministro, o ministro Paulo Guedes, que é uma referência para o Brasil e para o mundo inteiro, você sabe disso. E ele entrou explicando isso, foi quando ele falou, e ele falou sobre isso, e então ele disse que devido à pandemia, já havia uma previsão de queda de 10% do PIB, e esse PIB, ele até usou uma expressão lá, que me chamou a atenção, era um som distante, ou seja, era um reflexo do primeiro semestre, era um reflexo ali de abril, que influenciou que eles já estavam esperando isso, então era um som distante, porque na verdade, o Brasil estava entrando na curva V, na curva da retomada. Aí eu falei, ué, a curva V da retomada, será que ele não errou, né, da vitória, porque não começa com V, retomada? E aí eu curioso, eu sempre sou assim, quando eu não sei alguma coisa eu fui atrás. Foi quando eu descobri que os economistas, eles usam o alfabeto para definir com uma única letra as curvas da economia. Por exemplo, eles colocam lá que o W é recaída. Então o W é usado para, sempre que tiver uma recaída, vai usar o W. E eu fiquei assustado, eu vi que quando usa o L, o cenário está feio. Porque o L vem aqui
e não tem curva para cima. Então eu vi que o V é usado na economia como retomada. E eu já estava com algo no meu coração e aquilo foi se acendendo, aquilo foi crescendo, e eu comecei a pensar. E eu disse para vocês, talvez algumas pessoas lembram, que em nome de Jesus eu creio que a partir de agora nós vamos avançar e não vamos recuar. Então eu comecei a pensar que verdadeiramente a curva do V não era só para a economia. Na realidade é uma vitória em todas as áreas das famílias, não só da Memorial, mas do Brasil e do mundo. Vitória na economia, vitória na saúde física, emocional, espiritual, nos relacionamentos, no ministério e no propósito de vida. E eu creio mesmo que será uma virada, uma curva que Deus está fazendo hoje na sua vida, na minha vida e na vida dos seus filhos e na vida da igreja. Eu creio mesmo. Para tanto, Deus colocou no meu coração, ir lá para Lucas 15, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15, apenas o versículo 18 e apenas a parte A do versículo. E olha que coisa propícia para esse tempo que também que você está voltando aqui para a igreja, né? Tem gente que estava desviada há 6 meses. Desviada da porta da igreja, não dos caminhos do Senhor, né, irmãos? Então, vamos explicar bem, né? E porque a gente não estava deixando entrar, infelizmente. Lucas 15, 18, mesmo assentado, a parte A diz assim: vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu só quero pegar esse versículo. Você sabe bem a história, esse versículo é tirado da história do filho pródigo. E o Evangelho de Lucas, você pode deixar aberto, ele declara a nós que Jesus, o mestre, o rabi, aquele que sempre ensinou todas as coisas, aquele que deixou para nós tudo que nós precisamos para viver uma vida de vitória, Jesus sempre usava parábolas para explicar coisas mais profundas. Jesus sempre usava parábolas para explicar até mesmo mistérios de Deus. Então as parábolas eram para trazer profundezas, fazer com que as pessoas pudessem entender. E eu comecei a pensar sobre isso e eu vi que Lucas 15 traz as parábolas que Jesus trouxe profundezas para a igreja tremendas. Uma das coisas que eu tomo Paulo agora, as palavras de Paulo emprestada agora, e que Paulo fala assim que a igreja foi entregue para cada um de nós que somos servos do Senhor, o ministério da reconciliação. Então você que é um crente, você que é um servo do Senhor, foi entregue para você o ministério da reconciliação. E ali naquelas parábolas de Lucas 15, o Senhor Jesus ele está mostrando quem precisa ser reconciliado. Você sabe que ali ele conta uma primeira parábola da ovelha perdida. Por sinal, que aula que o Diego deu hoje. Que aula, explicando como que uma ovelha funciona. Eu não sabia do negócio que ele falou, quer dizer, eu nunca me atentei para isso. Ele falou assim que a ovelha, né, diferente do ser humano, quando a mosca vem, o ser humano você pode espantar com a mão a mosca, você pode de repente fazer uma pressão, assoprar com o ouvido, assim, tentar expelir a mosca, mas a ovelha quando vem a mosca, ela fica doida, e às vezes se entrar dentro do ouvido dela, ela sai dando cabeçada nas árvores. Gostei demais de tudo como ele explicou sobre a ovelha. Então você sabe que a história da ovelha perdida, que ilustra isso, que Jesus ele vai falar sobre isso, ensinar que tem muita gente perdida, e tem muita ovelha que o pastor está procurando, e fala que a ovelha não sabe como voltar para casa, ela está perdida, precisa saber o caminho de volta. E fala daquela moeda perdida também, que uma moeda se perdeu, e o quanto o dono da moeda faz de tudo para encontrar essa moeda. Mas daí chega na história do filho pródigo, e essa história, ela me traz muitas verdades para aquilo que nós precisamos como igreja nesse tempo despertar, incendiar nosso coração, entender que quando Jesus contou essas 3 parábolas, ele queria deixar verdades profundas para a igreja do ministério da reconciliação. Então, você que está em casa, você que está aqui conosco, ouça uma coisa, a igreja, ela não foi feita para fazer pontes, fazer muros. A igreja foi criada para fazer pontes, para alcançar pessoas. A igreja não foi feita para expelir pessoas. A igreja foi feita para trazer pessoas.
Nós não aconselhamos para que as pessoas fujam da gente ou fujam da igreja. Nós aconselhamos para que as pessoas tenham um encontro com o verdadeiro conselheiro, que é Jesus Cristo. Nós não queremos que as pessoas fujam de nós. Não queremos que as pessoas estejam longe de nós. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas a Cristo. Nós queremos que as pessoas vejam na igreja Cristo. Nós queremos que você seja igreja. Às vezes eu nem entro em debate, eu nem entro lá para discutir, eu nem entro lá para postar, para falar, mas eu vejo pessoas postando no Face, falando da igreja, falando coisas, e está falando de si mesmo, ou não é igreja, ou nunca foi igreja. Então quer dizer para você, quando você vê alguém falando da igreja, ore por ela. A pessoa precisa se tornar igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, quando alguém falar da igreja, ore por ela. Não, a igreja não foi para apontar o dedo, não foi para brigar, para chegar lá e discutir. Não, amado, se a igreja falou com você, eu sou igreja, eu estou aqui. A igreja não é só o pastor, a igreja é cada um de nós. Então, a igreja, ela tem o ministério da reconciliação. A igreja recebeu isso. Nós somos esses construtores de pontes. Nós somos para ser usados para transformar. E eu quero focar nessa parábola do filho pródigo. E propositalmente eu comecei dizendo só a parte A do versículo 18, vou voltar para a casa do meu pai. Por que eu escolhi somente esse versículo? Ou melhor, só a parte que diz, vou voltar para a casa do meu pai. Porque eu entendo que não tem como você ser feliz em qualquer área da sua vida, ter vitória em qualquer área da sua vida, se você não estiver na casa do pai. E a casa do pai, fazendo, a minha casa não é a casa do pai. Irmãos, eu estou falando muito mais que isso. Eu estou querendo dizer que você precisa ter essa comunhão na sua casa, mas a comunhão na igreja, de estar junto com seus irmãos. É aqui que nós realmente exercitamos nossos dons, aqui que nós temos nossos ministérios, é aqui que nós podemos fazer a diferença. E nessa história do filho pródigo, você pode deixar a sua Bíblia aberta, você vai ver que é impossível ter vitória se você não voltar para o pai, não estiver com o pai. E a história não é o pastor que conta, a história não é uma igreja que conta, a história, a parábola, quem conta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele começa contando a história desse filho. Esse filho, ele tinha um pai muito rico, e esse pai tinha todas as coisas, e com certeza esse pai dava todas as coisas para o seu filho, com certeza não faltava nada, mas esse filho um dia disse: pai, dá a minha parte da herança. Eu não sei, eu creio que isso acontece em muitas casas, né? E você que é adolescente, você que é jovem, talvez até isso esteja na sua mente, e você vai entender por que nessa noite. Eu tenho vontade de morar sozinho, eu tenho vontade de ter minha liberdade, só me falta dinheiro. Eu tenho vontade de ter meu espaço. Se meu pai já me desse a minha parte da herança, se meu pai me pagasse meu aluguel, pagasse minhas contas, eu pudesse viver como eu vivo, sozinho, né? Então esse filho, na realidade, ele pede: pai, dá a minha parte. E fala que o pai, ainda em vida, repartiu, deu a parte da herança para esse filho. Em poucos dias o filho foi para um lugar longínquo, e você sabe toda a história. Esse filho começou a gastar tudo, perder tudo que tinha, e foi parar até numa situação que você sabe, de querer, desejar comer as bolotas dos porcos, e ser empregado de um outro homem, num país distante. O filho pródigo, ele é diferente da ovelha e da moeda. Porque a ovelha dá a impressão que ela é impotente, que ela precisa realmente que alguém vá lá e a carregue, a pegue no colo, a ensine o caminho. A moeda nem mesmo sabe que está perdida. Mas o filho, ele tem capacidade, ele tem habilidade, ele reconhece até mesmo o seu dilema, o seu sofrimento, a sua luta, o seu problema. Então nessa noite eu quero pedir para você que está aqui, você que está na sua casa, pedir algo para você que é muito difícil para a gente. Eu queria que você tirasse a sua capa de religiosidade. Eu queria que você tirasse todo o seu preconceito ou os seus conceitos que um dia você criou sobre o filho pródigo. Porque eu quero que você veja lições que não são só para pessoas que estão desviadas da igreja. Às vezes fala, tem alguém desviado, mas são lições muito mais profundas para todos os filhos, para você, para cada um de nós. Então, normalmente nós pregadores, pastores, padres, usamos e aplicamos para falar de pessoas que estão desviadas. Quem não está na igreja é filho pródigo, né? Assim que a gente usou. E na verdade, Deus me mostrou algumas verdades mais profundas,
E é importante a gente lembrar uma coisa, que o filho pródigo, ele era o mais jovem. E ele disse para o seu pai: me dá a minha parte da herança agora, eu quero a minha parte, a parte que me pertence. Ele não está pedindo algo que não é dele. Ele está pedindo algo que ele sabe que o pai disse que é dele, que ele tem direito. Por exemplo, você pode dizer assim: pai, Efésios fala assim: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou nas regiões toda a sorte de bênçãos para nós, é minha. Então tem gente que está fazendo isso, você sabe, tem gente que exige: eu exijo a minha bênção, né? Eu exijo a minha parte agora. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para você, grave isso: uma bênção não é uma bênção se você recebe ela na hora errada. Uma bênção não é uma bênção se você recebe ela na hora errada. O filho pródigo está nos ensinando paciência, que ele não tinha. O filho pródigo está nos ensinando, e nessa lição, que nós precisamos aprender a esperar sempre no Senhor. A esperar no Senhor. O fato de Deus te mostrar que Ele tem uma bênção para você, o fato de Deus ter prometido uma bênção para você, não significa que você já deve pegar aquela bênção. Não significa que você esteja pronto para receber essa bênção. Não esteja que você já esteja apto para receber essa bênção. Você deve se lembrar que Davi, que se tornou o rei Davi, mesmo depois que ele foi ungido, que Samuel o separou e disse que ele ungiu ele para ser rei de Israel, ele voltou a cuidar de ovelhas. Ele voltou a cuidar de ovelhas. Voltou a cuidar de ovelhas. Essa é a história. Então, vai chegar o momento certo, precisa ter tudo no tempo certo. O lavrador, ele não planta e já quer colher no mesmo dia. Tudo precisa de ter o tempo certo das coisas. E uma outra coisa que eu quero destacar, se você quiser até anotar isso, não é que Deus ainda esteja preparando a bênção para você, mas sim, muitas vezes, Deus está preparando você para a bênção. Grave isso. Deus não está preparando bênção, Ele já nomeou, já fez todas as bênçãos, mas talvez você não esteja preparado. Ei, menino, não é hora de você dirigir. Ei, pai, não dá o carro se ele não tem carteira. Ah, mas ele chorou, esperneou, ele sabe dirigir. Não é tempo, não é hora, não é agora. Estão me entendendo? Não é que Deus esteja preparando. Muitas vezes Ele te mostra algo que Ele vai te dar, mas não significa que é para você agarrar agora. Tomar, pegar, só porque você vê tal coisa. Confie em Deus no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Isaías mesmo diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, não se cansarão. Quando você espera no Senhor, você não vai se decepcionar, e você não vai errar. Espere nele, confie nele. A lição de Abacuque: ainda que a videira não floresça, ainda que tudo esteja mentindo, esteja contrário, ainda assim, eu vou esperar no Senhor. Abacuque esperava por uma visão, esperava por algo que Deus ia fazer, e ele falou assim: ainda assim, Senhor, eu vou ficar esperando. Ele não concordava, ele tinha no coração dele outros pensamentos sobre aquilo, mas Abacuque disse: olha, Senhor, eu confio em Ti, e eu vou me esperar em Ti. E é legal que Abacuque termina ele dizendo assim, que no final vai saltar como bezerro, né, de tanta alegria, de saber que o que Deus faz é perfeito. Talvez a igreja não esteja preparada para receber a bênção que Deus quer dar, e Deus está preparando a gente. Talvez a cidade não esteja preparada, talvez a sua família não esteja preparada, e Deus está falando que é para você esperar. O filho pródigo comete um erro, e às vezes um erro pode gerar muitos maiores erros, muitos mais erros. O erro dele foi de receber a bênção que era para ele muito cedo, antes do tempo certo. Sabe, em um primeiro momento podemos pensar, e até mesmo eu já cheguei a pensar assim, que o filho pródigo, esse filho pródigo aqui, ele era alguém avarento. Ele queria a parte da herança dele porque ele queria ser rico. Não era isso não, irmãos. Ele já era rico. Ele vivia numa família rica.
O pai dele tinha tudo para ele. Ei, seu pai tem tudo para você. Seu pai tem todas as coisas para você. Ele tinha crescido numa casa cheia de riqueza, cercado de empregados. Era dono de propriedades. Mas sabe qual que era a dificuldade, a crise do filho pródigo? É a crise de todo ser humano, de todo homem, principalmente, mais do que a mulher até. Ele queria estar no controle. Ele queria estar no controle. Ele queria ter o controle. Preste atenção nisso. E isso que eu vou dizer para você, se você puder, até anote. Que isso vai servir para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos, vai servir para os seus amigos. Pode anotar. Você tem uma segurança e uma bênção. Você tem uma segurança e uma bênção, se Deus estiver no controle. Se Deus estiver no controle da sua vida, você tem uma bênção e uma segurança. Anote isso. Porque Ele está no controle, você pode confiar nele. Porque Ele está no controle, Ele vai liberar a bênção pouco a pouco, como Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Deus tem uma bênção para você, creia nisso. Ele vai liberar dia após dia. Talvez hoje seja a noite que Ele vai começar a virar isso, mudar a curva da sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa. Seja grato a Deus sempre que uma bênção chegar. Às vezes chega a bênção na sua vida e você não agradece. Mas só agradeço as bênçãos que para mim são grandes. Agradeça porque você está respirando. Agradeça porque você tem um teto. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça pela sua família, pelos seus amigos. Agradeça pela sua igreja. Agradeça por você ter um sapato, ter uma roupa. Agradeça por tudo, seja grato. A gratidão sempre vai atrair e liberar as bênçãos do Senhor. Eu faço questão de sempre dizer isso. A gratidão vai sempre atrair e liberar mais bênçãos. Creia nisso, viva isso. Deus tem uma segurança e uma bênção, então creia e se prepare e comece a agradecer por tudo hoje. Pode ser que agora mesmo Deus tenha um favor, uma bênção para derramar sobre você. E talvez hoje seja uma noite que vai dizer assim, Ele está preparado, ela está preparada. Se não tiver, Ele vai continuar preparando você, mas a bênção vai continuar sendo sua. Deus tem um favor para a sua família, tem um favor para mim, tem um favor para a igreja. Se prepare para a bênção de Deus está chegando. Você pode dizer, aleluia, eu creio. Eu tenho fé nisso, porque ela já está nomeada. Deus já nomeou nas regiões celestiais. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, mas Ele quer que você permita que Ele esteja no controle da sua vida. Você dá o controle da sua vida em todas as áreas? Tudo? Tem certeza? Será que você não tem agido como filho pródigo e quer tomar o controle das mãos de Deus? Tem tomado o controle das mãos de Deus? Será que você quer cuidar tudo com as suas próprias mãos? Será que você já fez isso? Será que você tem feito isso? Você precisa confiar nele, descansar nele, porque ele vai liberar as coisas certas, na hora certa, no dia certo, na hora certa, no ano certo, do jeito que ele tem para você, quando você estiver preparado. Você precisa confiar tudo nas mãos de Deus. Você tem que dizer, Deus, isso eu falo para os meninos aqui, para os jovens, Deus, eu não quero um amigo, se o Senhor não quer que eu seja amigo dessa pessoa. Eu não quero um amigo se esse amigo não vai ser bênção na minha vida. Eu não quero um amigo se esse amigo não tem um propósito que o Senhor quer que eu faça na vida dele. Deus, eu não quero esse namorado agora, se o Senhor não quer. Deus, eu não quero, se o Senhor não quer. Será que você não é o filho pródigo? Mas eu quero, eu amo, estou apaixonado. Você podia falar assim, fala Deus comigo. Tem mãe que está dizendo, fala Deus. Tem pai que está ali, né? Tem pai quase ajoelhando ali, dizendo, fala Deus. Você tem que adorar a Deus quando Ele abre portas para você. Mas você tem que adorar a Deus quando Ele fecha as portas. Você tem que adorar a Deus quando Ele impede de você entrar num relacionamento. Você tem que adorar a Deus quando Ele permite você entrar num relacionamento. Você tem que adorar a Deus quando a chuva vem. Tem que adorar a Deus quando a chuva não vem. Você tem que adorar a Deus e ser grato em todo o tempo. A gratidão vai ser sempre atrair o favor de Deus.
Seja grato em todo tempo, em todo momento. O filho pródigo diz: dá-me a minha parte dos bens, eles pertencem a mim. E a Bíblia diz que o pai deu a parte dele, e imediatamente o filho partiu. E a primeira coisa que ele faz é começar a abusar do poder. Ele comete erros, erros após erros, ele comete grandes erros, ele começa a gastar tudo que tem. Quando você tem o favor do pai, presta atenção nisso, quando o favor do pai está na sua vida, você vai atrair pessoas para você. Pessoas vão se aproximar de você, porque você tem o favor do pai. Agora, como que você usa esse favor do pai na sua vida? Usa para testemunhar? Usa para a glória dele? Como você usa o favor do pai? Porque quando você tem o favor do pai, as pessoas vão ser atraídos para perto de você. Isso serve para pastor, para a igreja. Pastor Christian orou ali. Nós temos ficado tristes com políticos e políticos pastores, porque precisamos testemunhar. Deus abriu portas, permitiu que entrasse lá. A minha oração hoje é que essa oração que nós fizemos aqui chegue lá nesses pastores que são políticos e que haja uma curva de virada, uma volta para Deus, porque eu creio que são homens de Deus, mas o poder muitas vezes faz as pessoas se perderem. Sabe por quê? Eu falo assim, é melhor você não ter nada e ter alguma coisa depois, do que ter tudo e depois perder tudo. Porque o teste real do seu caráter, presta atenção nisso, o teste real do seu caráter é como você gerencia riqueza e poder. Não é como você gerencia pobreza. Porque gerenciar pobreza é a coisa mais fácil que tem. Eu sei de carteirinha. O teste do caráter, porque quando você é pobre, você não tem muitas opções. Mas é como você cuida da riqueza e do poder. É quem você é nesse teste. Porque quando você está embaixo, meu irmão, você está embaixo, não tem mais onde para ir. Você está embaixo, está no chão. Agora, quando você começa a ir para o alto, começa a subir, aí que é o perigo. Aí que é o perigo. Se está subindo para Deus, é diferente. Mas está subindo no orgulho, na arrogância, na prepotência. Por quê? Deus faz um teste, e Deus quer testar você, o seu caráter. Será que Deus pode confiar um favor para você hoje? Será que Deus pode dar um dom espetacular para você hoje? Será que Deus pode entregar um dom de cura para você? O que você vai fazer com esse dom? Será que Deus pode dar um dom para você que ninguém tem? Será que Deus pode entregar para você muito dinheiro nas suas mãos hoje? O que vai ser da sua vida? Eu não sei se... Eu já vi muitas pessoas que passaram luta, a gente orando na igreja, aí a pessoa cansa, sai, aí consegue alguma coisa, fala assim, quando eu estava na igreja não tinha nada, agora que eu estou bem. Aí daqui a pouco você ouve as notícias, igual do filho pródigo, porque a questão não é administrar a pobreza, é administrar o poder, a riqueza. Será que Deus pode abençoar você e você continuar humilde, lúcido, não se embriagar com a riqueza, com o poder, com posição? Será que se Ele te colocar numa posição de destaque, num cargo de destaque, você vai continuar sendo a mesma pessoa? Eu quero te advertir, não se torne orgulhoso com o teu sucesso, não fique intoxicado com as pessoas te elogiando, te abraçando e dizendo coisas boas. Isso é bom, mas se você não souber administrar, lidar com isso, você vai ficar entorpecido e pode se perder. Quanto mais Deus te levantar, mais de joelhos você fica. Quanto mais Deus te levantar, mais se prostre. Quanto Deus mais te levantar, você diga, Senhor, que o Senhor cresça e que diminua eu. Quem recebe, quando a gente ministra a ceia aqui, usa aquele cálice maior, quem já recebeu da minha mão, sabe o que eu digo. Normalmente eu entrego para vocacionado, para pastor. Eu entrego assim, eu falo, e fico pequeno, eu fico preocupado quando alguém vem em troca e me devolve o grande. Sabe por quê? Porque eu entrego e falo assim, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo aí na sua casa? Está entendendo o que Deus está falando?
A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Nós precisamos viver, como diz em Filipenses 2,5, que a nossa atitude, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, seja a mesma de Jesus Cristo. Humilde, humilde. Eu estou dizendo isso porque eu creio que Deus está falando nessa noite com pessoas que Ele quer estender o favor dEle, porque a curva vai mudar, irmãos. Nós não seremos a mesma igreja, não seremos as mesmas pessoas. Deus vai trazer um avivamento, vai trazer um renovo, e Deus está preparando você para isso, e você não pode não estar preparado para isso. Ele vai levantar, e quando eu estou falando que Deus vai levantar, Ele vai levantar realmente como o filho pródigo se levantou o momento, para voltar para a casa do pai. Ele vai levantar a sua empresa, Ele vai levantar, mudar os seus relacionamentos com as pessoas. Lembre-se, Deus vai usar você de maneiras surpreendentes após esse tempo, e você precisa estar humilde. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. No tempo certo Ele vai te exaltar, mas quando Ele te exaltar, você fala: não é minha glória, a glória é do Senhor. Tudo é dEle, por Ele, para Ele. Se Ele te levar a lugares altos, mantenha-se humilde, continue sua fé. Quanto mais alto Ele te levar, continue dobrando os joelhos. Quanto mais Ele te abençoar, mais você deve se humilhar diante dEle. Não se torne o que hoje estamos vendo muitas pessoas se tornando, bebendo do seu próprio sucesso, mas intoxicando pelo poder. Irmãos, talvez tem gente que vai escutar, tem pastor que vai escutar. Eu sou uma pessoa muito fácil de você falar comigo e me encontrar. E eu fui pregar num lugar, né, e era só de pastores. Talvez o pastor Paulo até estava lá. Primeira coisa que eu falei, eu fui convidado, eu falei assim: vocês me convidaram, agora estou com o microfone, vou falar uma coisa. Vocês deviam ter me convidado quando eu não era o presidente da Memorial. Estava lá, não estava, pastor Paulo? Porque não é o título, não é a posição, é Deus na sua vida, é Deus em você. Eu não sei se as pessoas se lembram, quando na entrevista, depois perguntaram, estavam preocupados se eu ia deixar o cuidado do rebanho para outra pessoa. Lógico que a gente tem que treinar a pessoa. Eu falei assim: mas eu não abro mão disso aí. É uma área que eu gosto demais. Porque parece que você muda de posição, você é outra pessoa agora. Eu sempre falo que sobre mim, eu quero ser um servo para lavar os seus pés. E eu não falo isso de brincadeira, é de verdade. Sou falho, cheio de falhas, mas eu sei que Deus, quando Ele dá poder para a sua vida, é para a glória dEle, é para Ele. E Deus quer dar poder a pessoas que entendam o propósito de suas vidas. Eu te pergunto, você tem um propósito na sua vida? Para que você existe? Para que você está vivendo? Para que Deus mantém você vivo? Você sabe do propósito da sua vida? Deus quer te dar poder, quer te dar das insondáveis coisas que Ele tem. Ele já preparou a bênção. Mas será que você já está preparado para receber? Viva no propósito de Deus, viva no propósito da sua vida, pregue sobre o propósito, seja a sua vida uma expressão do propósito, seja você alguém que seja usado para o propósito de Deus. A Bíblia declara em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Quando a gente perde o propósito da vida, perde o propósito da existência. A gente fica perdido como o filho pródigo ficou. Deus tem te abençoado de acordo com o propósito dEle. Agradeça por isso. E nesses dias tem te protegido. Escute, Deus tem te protegido. Deus tem guardado você. Deus tem guardado a sua família. Eu sei que muitas pessoas da Memorial tiveram sintomas, ou tiveram Covid, ou tiveram doenças piores, coisas que afetaram, mas Deus tem te guardado como a menina dos olhos dEle. Deus tem guardado você aí na sua casa. Deus tem nos guardado. Isso é de acordo com o propósito dEle. Você pode confiar nisso. Toda a sua vida guiada segundo o propósito de Deus, você pode confiar nisso. Quando falarem de ti, quando se levantarem contra você, quando alguém fizer algo contra você, você fala: está tranquilo, porque Deus está no controle. Ele tem uma segurança e uma bênção para mim, e eu estou no propósito. Deus tem um propósito nisso. Jeremias 1, 19 diz assim: eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor.
Amados, aceite as lutas, aceite as batalhas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tereis lutas, vão te perseguir, vão falar mal de você, vão ir contra você. Ei, tenha bom ânimo, eu venci e você vai vencer também. Todo mal que tentarem contra você, quando você vive com o propósito, você vai poder dizer como José, como está lá em Gênesis 50, versículo 20: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Às vezes o mal que você está passando, a perseguição que você está passando na empresa, as coisas estão se levantando contra você, tem um propósito. Deus vai tornar isso aí, talvez a curva V chegou agora. Deus está preparando você, Deus está moldando você. Esse dia eu estava sentado lá em casa, e eu conversando com a Edilene, eu falei assim: eu não sabia que eu tinha aprendido tanto na vida, eu não sabia que a minha faculdade de administração ia ajudar tanto na minha vida, nunca imaginei. Eu nunca imaginei que ia limpar o chão da farmácia com aqueles escovão com bombril, né? Tem gente que nem conhece isso, né? Não é elétrico não, viu gente? Né? Ia me ajudar tanto a aprender o valor de cada coisa, e dar valor a cada momento. Todo mal e todo bem tem o propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você. Então ande no seu propósito, mova-se no propósito, adore no propósito, viva no propósito, cante o propósito, pregue o propósito, viva no propósito do Senhor. Não deixe que ninguém ou qualquer coisa te tire do lugar do propósito dele. Aqui em Lucas 15, o filho pródigo, foi isso que aconteceu. Ele perdeu a visão do seu propósito. E esse é o problema, quando você perde a visão de Deus na sua vida, a visão do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes a gente fica olhando para pessoas que desviam da igreja, pessoas que não estão com a gente aqui, mas muitas vezes você é o primeiro a levantar o dedo em riste para alguém, você é o primeiro a dizer assim: ninguém vai fazer nada, ninguém fez nada. Você, igreja, nós somos igreja, tem um propósito na sua vida. Esse filho recebeu uma bênção e usou de forma errada, não estava pronto, não podia cuidar daquilo, ele perdeu tudo e começou a passar necessidades. E você sabe disso também. Quando você está embaixo, você está embaixo. Quando você está na maior dificuldade, quando você está ali, não é nem aqui, mais embaixo. Quando você está lá embaixo, é nessa hora que você vê quem é a igreja, quem é amigo de verdade. Por isso que a Bíblia fala: é na hora da angústia, da adversidade, que nasce o verdadeiro irmão. Eu quero dizer para você, diante do meu Deus, diante de Jesus, essa igreja aqui nunca vai encolher a mão. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está estendida. Ela não está encolhida. Ela está pronta para abençoar. Então, quando alguém está lá no baixo, é essa hora que a gente pode também dizer: eu sou igreja, eu sou irmão, eu sou amigo. Não é hora de acusar, de jogar pedra, de apontar o dedo. O jovem, ele não estava mais conectado com o pai, você sabe disso. Quando você se afasta da casa do pai, você desconecta dele. Esse jovem se conectou com outras pessoas. Esse jovem, depois que ele perdeu tudo e procurou no lugar errado a solução, esse jovem, ele pediu ajuda de um estranho. E esse homem, ele tinha uma fazenda. E falou assim: você vai lá para a minha fazenda, longe de mim, cuidar de porcos. Você sabe o que é porcos para um menino judeu? Você sabe o que é porcos para um menino judeu? Abominação. É o pior lugar que ele poderia estar. Para o judeu, ele estaria no lugar pior que podia ser. Porcos para o menino. Porcos. Ele foi para o pior lugar. Ele foi o mais baixo. Quando você se perde no seu propósito, você se aliancia com pessoas que você não deveria se aliançar. Fica perdido sem propósito. Olha onde ele foi parar. Quer ver uma coisa? Sabe quem você é? Você sabe quem você é?
É um ditado antigo, mas é verdade. Diga-me com quem você anda. Quem são seus amigos? Onde você tem andado? O que você faz? Eu vou dizer quem você é. Você é com quem você anda. Porcos. Desconectado do Pai. Conectado a porcos. Conectado à sujeira. No meio da lama. No meio da podridão. Moscas. O Satanás, ele manda logo um demônio chamado Moloque. Um Deus da podridão, da mosca. Quer destruir crianças. Crianças eram sacrificadas nos postes para Moloque. Porcos para um menino judeu. Você quer saber quem você é? Mostre-me com quem você está. Preste atenção nisso. Ele é um jovem filho de um pai abençoado. Um pai que tem tudo de bom para oferecer. E agora ele se encontra cercado de porcos. Você pode imaginar o que era para um jovem judeu? Para o judeu era uma comida amaldiçoada. Para o judeu era abominável. Olhe com quem você está conversando. Olhe com quem você faz negócios. Isso não é só para o menino ali. Homem, empresa. Olha com quem você faz negócio. Isso está dizendo algo sobre você? Ali estava ele numa situação que é normal para os porcos, mas não é normal para o crente. Não é normal para o filho de Deus, para alguém abençoado. Tem situação que não é normal para você. Você é filho de Deus. Você tem um pai abençoado. Se você estiver desconectado dele, você vai fazer conexão com quem não deve, com quem não pode. Ali estava ele naquele chiqueiro, no meio daquela lama, daquele fedor, todo sujo, cheio de moscas à sua volta. Mas sabe o que eu mais amo? E isso não é o pastor Richard falando. É que Deus usa a igreja para manifestar a graça dele. É através da graça do Senhor que a multiforme sabedoria é manifesta sobre toda a terra, sobre todos os lugares, para que potestades, para que todos possam ver a graça de Deus. A graça de Deus não está aqui na igreja bonitinha, a graça de Deus não está só na dança que é linda, no louvor que é maravilhoso, nos intercessores, dos pastores. A graça vai nos lugares que você menos imagina. A graça vai lá no chiqueiro, a graça vai lá na macumbaria, a graça vai lá no meio da overdose do cara. A graça de Deus vai em lugares horríveis. Eu não entro ali, pastor, eu não vou ali. A graça vai. E a graça precisa estar com você. A graça alcança pessoas improváveis. Improváveis para nós. Mas é uma moeda perdida para Deus, para o dono dela. É uma ovelha perdida, é um filho pródigo. A graça traz de volta dos lugares mais horríveis que você possa imaginar aquilo que pertence a Deus. Você pode dar um aleluia? Se quiser, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. O Senhor vai atrás da sua ovelha perdida, da sua moeda perdida, do seu filho perdido. A graça de Deus é um favor imerecido. Quando a graça chega em um lugar, você vai saber. Você sabe quando a graça chegou na sua vida. Você sabe que quando a graça chega, não é por gritar, não é por falar muito, não é por pular. Quando a graça chega na minha vida, na sua vida, ela muda a sua perspectiva de vida. Ela muda a sua maneira de ver a vida. Muda o mundo inteiro seu. Muda você. A graça chegou ali para aquele jovem no meio daquele chiqueiro. Está aqui incluída uma sentença que eu gosto muito, porque ele viu a si próprio. Ele caiu em si. Eu gostei muito dessa frase. Caiu em si. Foi o melhor tombo da vida. Deus não quer que você caia. Se cair, Ele quer que você levante. Se cair 7, levanta 8. Mas nesse caso, ele foi o melhor tombo que ele teve. Cair em si mesmo. Que essa seja uma noite que cada um de nós possamos cair em si mesmo. Porque quando você cai em si,
é hora de voltar, é hora de mudar. Quando você cai em si, é hora de mudar a maneira que você tem agido, a maneira como você tem usado os dons, usado os talentos, usado a sua vida sem propósito. Desafia um jovem a ser um filho melhor, desafia um pai a ser um pai melhor, desafia uma mãe a ser uma mãe melhor, desafia um pastor a ser um pastor melhor, desafia a igreja a ser uma igreja melhor, a cidade a ser uma cidade melhor, a sua empresa a ser uma empresa melhor. Você é desafiado. Quando caímos em si, somos desafiados a mudar a curva. É hora da curva V, é hora da retomada, é hora de voltar a vencer, é hora de você ser um líder de PGM melhor, é hora de você ser um supervisor melhor, uma igreja melhor. Creia, a curva da vitória já chegou, está chegando. Escute bem o que eu vou falar agora. Podemos servir e adorar a Deus com nossas casas, mas você precisa saber e entender que a igreja é o lugar onde você pode vir e ser alimentado, onde você pode ser reconectado ao seu ministério, ao seu chamado, onde você pode ter a sua paixão de volta, onde você pode ter a sua prioridade de vida de volta, onde você pode ter a sua fé de volta. Você tem que estar num lugar onde você possa receber um alimento bom, um alimento que realmente vai te sustentar. Você tem que estar num lugar onde você possa se prostrar no altar. Como eu tenho saudade de me prostrar aqui. Eu não posso fazer isso lá em casa? Pode! Mas Deus usou o pastor Christian para dizer ali o que está no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando estamos conectados com o Pai, nos alegramos de estar na casa do Pai. E agora é hora de você dizer um versículo que você nunca usou. Olha, faz quantos anos você nunca usou? Assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Agora é hora de usar com força, com propriedade. E era exatamente o que estava acontecendo com o filho pródigo. Ele tinha perdido o propósito e agora ele caiu em si e ele tem uma nova perspectiva. E olha o que diz o versículo 18. Abra sua Bíblia, Lucas 15, 18. Hoje não liga não se a gente avançar um pouquinho mais. O pastor estava com saudade de pregar e com vocês aqui. Lucas 15, 18. Vou voltar. Não é para qualquer lugar. Vou voltar para a casa do meu pai. E dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço, ou seja, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Ouçam isso. Quando ele faz essa declaração, vou voltar para a casa do meu pai. Ele ainda está no chiqueiro. Ele ainda está no mesmo lugar. Mas ele caiu em si. E ele começa agora a ensaiar. Ele não tinha ido, pode olhar o texto, ele não tinha ido, ele fala, vou voltar. Então ele já começou a ensaiar o que ele ia dizer para o pai. Sabe quando você vai, eu não sei se alguém já fez teste para emprego, né? Fala, vou ensaiar tudinho que eu vou falar, né? Eu vou ensaiar tudo que eu vou dizer. Quando alguém vai pedir alguém em namoro, né? Ensaia tudinho, tem cara rindo ali, porque chega na hora, ensaia tudinho, na hora, a língua fica pesada, né? Mas ele estava ensaiando, eu vi gente rindo ali, eu não sei porque que uma esposa olhou, não vou falar o nome dela, porque ela olhou para o pastor Ricardo, por que ela riu tanto, né? Não sei o que foi, mas de máscara a gente pensa que riu, às vezes nem riu. Ele até esfregou a mão assim agora. Ele disse, eu vou voltar. Preste atenção nisso, se quiser anote isso também. Não é o que você diz às outras pessoas que determina a direção que você vai, mas é o que você diz a você próprio. Pega essa aí. Eu vou voltar, irmão. Eu vou voltar. Não, eu volto, eu vou voltar. Eu vou voltar a trabalhar nas boas-vindas, eu vou voltar a trabalhar no mimo, eu vou voltar para a intercessão, eu vou voltar para o PGM, eu vou voltar, irmãos. Não é o que você diz para os outros, é o que você diz para você mesmo. Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai. E eu não vou voltar para qualquer lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se você começa a falar com você próprio, vai mudar a tua direção, vai mudar a curva. Deixa eu te dizer, meu irmão, meu amigo,
Pregue primeiro para você, eu como pastor tenho que pregar primeiro para mim. Fala primeiro para você, eu vou voltar, eu vou mudar, eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou tomar posição. A mensagem tem que ser primeiro para mim, porque a visão voltou. Comece a praticar mesmo antes de ir. Antes de acontecer, você vai se surpreender. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu nem ia contar para vocês hoje, mas porque deve estar acontecendo lá no Núcleo Sul uma festa hoje. Não sei se vocês estavam numa live, assistiram uma live, e a gente falou assim, irmãos, vamos orar. Aconteceu uma época atrás que surgiu uma oportunidade de Deus dar um terreno para a gente lá no Nova Lima. Era 3 terrenos, eu contei esse testemunho. Eu vou gastar um tempinho aqui, eu preciso contar isso para irmão. Aí já estava encerrando o culto, aí eu peguei, senti no coração, eu falei assim, vamos orar, irmãos, para não perder um terreno lá no Nova Lima. Na época eram 3 terrenos. Aí eu chamei a Alice para orar, contei isso na live. Aí coloquei a Alice para orar e estou ali, e de repente alguém vem na minha camisa. Começou a puxar minha camisa. Pastor, eu posso doar um trator? Eu falei assim, eu tinha, não tenho mais não, irmãos, dificuldade para receber oferta, quer dizer, tem quando você não consultou sua esposa. Eu falei, você já falou com a sua esposa? Já não, está tudo certo, eu sabia que era para alguma coisa de Deus. Eu falei, e outra, eu ajudo a vender o trator. Sei que, resumindo, nós com o trator, e a igreja completou uma parte, nós compramos os 3 terrenos que tem lá no Nova Lima. Glória a Deus mesmo, pode aplaudir o Senhor. Aí na live, eu não sei porquê, né? Eu sei, Deus mandou eu falar e foi de maneira profética. Eu contei isso, falei, irmãos, surgiu uma oportunidade lá no Ramstedt, no Núcleo Sul. Os terrenos, nós não achávamos terreno de jeito nenhum, a igreja está no lugar errado, estratégico, a igreja não está no lugar que deveria estar, está muito perto de uma igreja a outra batista, 800 metros de uma, 1.200 metros de outra, está longe do bairro, a gente precisava estar dentro do Ramstedt, fala que é Ramstedt, mas ela está longe, o povo atravessa. E aí eu falei, pastor Israel, usa os recursos do Espírito, usa o Google, né? Fala para o Google, o Espírito precisa mostrar no Google para você. E eu fui com o Seba, nós andamos no bairro todo lá, oramos, aí até que o pastor Israel falou assim, achamos um terreno. Eu falei, esse terreno era, não vou falar o valor aqui, mas o terreno, lá os terrenos muito caros naquele lugar, não sei por que é tão caro o terreno lá. Aí, Deus colocou no meu coração, eu falei assim, convoquei a equipe, liguei para o conselho missionário, para o pastor Valdeci, para o Israel, falei, vamos lá no terreno, fazer igual a gente fez com o Recanto, fazer igual a gente fez em Nova Lima, vamos primeiro orar lá no terreno. Aí nós oramos lá, aí nós falamos assim, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Se é um propósito o Senhor ter uma igreja aqui, o Senhor vai nos dar. Aí eu saí de lá já assim, nós oramos ali, e eu já sei, eu vou falar com o pai, vou falar com o meu pai, eu já fui ensaiando. Aí eu cheguei em casa e o Espírito Santo me incomodando, Deus falou assim, deu o nome de algumas pessoas, não aqui da igreja. Aí eu peguei o vídeo que o pastor Israel, Deus tocou no coração dele, ele compartilhou com alguns homens, e peguei a foto do terreno, e escrevi alguma coisa e mandei para 4 pessoas que Deus mandou eu mandar. E Deus, eu dei um testemunho aqui, tem um irmão, eu não vou contar hoje o nome dele, que quando Israel pôs lá no grupo dos homens, esse homem me ligou em particular e falou, pastor, e isso me impulsionou a ir lá orar no terreno. Então, quando você dá uma oferta, fala com o pastor, impulsiona, porque Deus vai confirmando as coisas. Ele falou, pastor, lá não vai ter só o terreno, lá vai ter o templo rapidão. E Deus já mandou eu dar uma oferta de R$5.000 para começar. Eu falei, glória a Deus, e você me impulsionou. Então, eu tinha essa história também. Então, esse irmão já tinha doado esses 5.000. Aí eu falei, Deus está com algum mistério nisso aí. Daí eu fui orar. Aí, quando eu estava orando, eu mandei para essas 4 pessoas. Imediatamente, uma já me respondeu. Hoje eu não vou contar quem é, nada, porque eu não falei com elas. Ela falou assim, como que é isso aí? Eu expliquei, sei que resumindo, 2 pessoas responderam. E elas se conhecem. E elas falaram assim, olha, eu vou pagar metade e ele vai pagar a metade. Mandaram o dinheiro, negociamos o terreno com a economia de 11 mil, em cima do terreno,
do valor que eles têm mandado. O dinheiro que veio vai dar para pagar a escritura, e com a outra oferta que esse irmão aqui da Memorial já deu, já vai dar com certeza para a gente começar de pão pré-moldado lá. Então o pastor Israel está contando essa bênção lá, já temos um terreno lá no Ramstep. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E só para você entender, quando a gente está no propósito, a gente ensaia e fala com o Pai, e vai na direção do Pai, Deus faz. E em breve, em novembro, se Deus quiser, não tem a data, se o pastor Alberto estiver assistindo, ele vai confirmar. Já está quase pronta, está a coisa mais linda ficando, a primeira igreja batista lá em Anastácio, que a Memorial é mãe. Está praticamente pronta, irmãos. E já tem gente lá para congregar. Você pode aplaudir o Senhor também, porque tem mais uma igreja lá. Por que eu estou falando isso? Porque quando você decide se levantar e ir falar com o Pai, ir para a casa do Pai, serve para a sua empresa, para a sua família, para os seus negócios, porque há um poder aqui, porque Ele fala assim, eu irei. Isso é poderoso. Não é dizer para os outros, é dizer para mim mesmo, eu irei, eu me levantarei, eu falarei com meu Pai, eu vou voltar para casa para falar com meu Pai. E aí a coisa mais surpreendente, linda que tem nessa história, é a curva da vitória. Ele está ensaiando. E ele fala assim, eu vou falar com meu Pai. E ele está indo. E ele está andando. Quando você declara alguma coisa para você mesmo, a palavra do Senhor diz que, em Provérbios fala, que nos lábios, no falar, está a morte e a vida. Por isso, quando você fala alguma coisa, e por isso que eu estou contando para vocês do terreno, dessas histórias aqui, porque Deus você tem que soltar o aroma, tem que falar profeticamente, porque vai chegar no seu coração, vai chegar no seu bolso, vai chegar até você. Então, quando você quer conquistar algo na sua casa, não fique guardando para você, vai falando, eu irei, eu me levantarei, mas vai falando para os seus filhos, vai falando para a sua família, vai falando para os seus funcionários, vai falando para a sua empresa, vai falando para as pessoas à sua volta, porque isso vai acontecer. Porque na palavra está a morte e a vida. E quem dela diz, quem dela profere, quem dela profetiza, vai comer do seu fruto. Está na palavra do Senhor. Então ele disse, eu irei. E ele sabia que tinha uma curva para chegar em casa. A curva V. Você não sabia disso, né? Não está lá na Bíblia, mas está intrínseca lá. Chegou na curva V. Quando ele chegou na curva V, ele tinha que fazer uma voltinha. Aquele V diferente que tem uma... Não é aquele V fechado, aquele V que tem uma voltinha assim, né? Tem gente que faz um V que parece um U, né? E ele chegou aqui, quando ele fez a curva, ele parou aqui. O Pai estava lá no V da vitória, esperando ele. Quando esse filho vai voltar? Eu estou preparado para ele. Quando ele vai chegar? E quando ele apontou lá embaixo, o Pai correu na direção dele. O Pai correu na direção dele. E abraçou, e beijou. E falou, olha, pega lá a roupa nova. Aquele anel que eu deixei guardado. Traz uma sandália para os pés dele. E mata o melhor bezerro. Porque esse meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. É o ministério da reconciliação. Ei, seu filho vai voltar. Sua filha vai voltar. Você faz parte desse ministério da reconciliação. Creia, a sua empresa vai ressurgir com poder, com força. Creia, o seu relacionamento vai melhorar. Relacionamento com pai e filho, as coisas que você acha que não estava dando certo. Creia, porque o desejo do humano é uma força poderosa, mas quando se alinha com a vontade de Deus, é o V da vitória, porque o Pai está ali. Creia nisso. A palavra do Senhor sempre vai dizer para você, ser forte, ser corajoso, não temas, não te apavores. Comece a declarar isso para você primeiro. Para você primeiro. Grave esse versículo de Provérbios 8, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. É por isso que está lá o terreno, por isso que está a igreja lá, por isso que está o recanto memorial lá, por isso que está acontecendo as coisas aqui e vai acontecer em toda parte do mundo. Porque somos uma igreja que profetiza
sobre o vale de ossos secos. Estamos profetizando sobre essa pandemia. Estamos profetizando sobre os hospitais. Estamos profetizando sobre a sua casa. Creia nisso. Há um poder nisso. Se você fala para baixo, você vai para baixo. Mas se você fala para o alto, vai para o alto. Porque do alto vem toda a boa dádiva do Pai das luzes. Quero convidar já nossa equipe de adoração para a gente orar. Porque eu quero dizer para você umas últimas coisas aqui. Deus faz coisas impressionantes quando você decide voltar. Quando você decide voltar, Deus faz milagres. Você fala assim, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, na minha família. Eu achei que o pastor ia pregar para o filho pródigo, mas eu estou entendendo que tem coisa que é para a minha vida. Creia, o Espírito Santo te trouxe aqui e está falando na sua casa porque tem coisa para você. Porque quando você decide voltar, isso me faz lembrar daquela mulher lá de Marcos 5. Lembra aquela mulher que há 12 anos sofria daquele mal, do fluxo de sangue? Aquela mulher podia ficar prostrada, como ela já estava, mas ela sabia que Jesus ia passar. Ela falou assim, eu irei, eu vou me levantar, e se eu apenas tocar na orla dele, nas vestes dele, eu serei curada. Fale, declare, profetize, eu irei. E eu não vou falar com qualquer pessoa. Eu irei para a casa do meu pai. Eu acho que eu só vou para a casa dele, mas na verdade eu estou indo para falar com ele, com meu pai. E esse texto de Marcos 5, você fala assim, puxa, que lindo que a mulher tocou. Mas será que Jesus não perdeu o propósito? Não, Jesus tinha um propósito. Jesus sempre tem um propósito. E Jairo, que estava ali desesperado, porque Jesus agora parou para atender aquela mulher, poderia desistir. Mas ele tinha entregado o controle da vida dele e da filha dele, que chegou a notícia que estava morta, nas mãos daquele que tinha uma segurança e uma bênção. Jesus chega naquela casa, não adianta mais, não tem mais jeito. E ele fala, ela só dorme. Ei, seu filho está dormindo, sua filha está dormindo, mas o Senhor vai acordar ele hoje. Você pode profetizar isso? Talita cum, levanta-te. Aquela menina tinha 12 anos, ela levantou e andou. Teve festa lá, teve regozijo. E quando seu filho ou sua filha estiver voltando, corra até ele, corra até ele. Você que é da minha geração, eu quero dizer assim para os mais jovens aqui da igreja, nós somos uma geração mais velha. Deus está levantando uma geração de mais velhos aqui nessa igreja, na Memorial, que está muito feliz com você, juventude. Está muito feliz com você, adolescente. Se você se alinhar com o mais velho, há um poder nisso. Eu decidi fazer isso quando eu era criança ainda. Caminhar com os mais sábios, cabeça branca. Eu aprendi muito, fui vitorioso na minha vida. Ei, velho, eu sei que foi liberado para vir hoje. Quando o jovem vir, quando ele voltar, não aponta o dedo e fala, eu te avisei, você não tem jeito. Abrace ele, dê uma roupa para ele, dê um anel para ele, dê uma sandália, e diga, você é meu filho, eu te amo. Tem poder nisso, tem poder nisso. Quando Deus está no controle, sempre haverá uma segurança e uma bênção. Lucas 15:20 diz, estando ele ainda longe, seu filho, sua filha, aquilo que Deus falou com você ainda pode estar muito longe, mas o Pai vê, seu Pai já viu, seu Pai viu, e Ele quer que você tenha a mesma atitude que Ele teve, tenha compaixão dEle, e correndo, e abraçou, e beijou. Quando você souber que tem pecado aqui na igreja, que pessoas caíram, falharam, não espere. Se você espera isso de mim, pode fazer uma assembleia e falar assim, pastor, o senhor não serve. Não espere que eu venha com punição, com chicote. Não que a pessoa não precise de disciplina. A disciplina, ela é preventiva, ela é curativa, última cirúrgica. Você vai sempre encontrar aqui na equipe pastoral, nos pastores,
nos diáconos, na liderança da igreja, em você, pessoas que vão abraçar, beijar e fazer festa quando você voltar, mas te curar. A ovelha precisa ser curada, a moeda precisa ser limpa, o filho precisa de roupa nova, de sandália nos pés, sentar na mesa novamente. Deus está falando com a igreja, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. A Bíblia termina dizendo que nessa história do filho pródigo, começaram a regozijar-se, havia celebração e uma grande festa. Irmãos, irmãs, eu quero terminar falando isso para você. Não brigue com ninguém que vai criticar a igreja, criticar você. Tem muita gente que não vai querer festejar. O irmão mais velho não quis nem entrar. Tem gente que não vai querer entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perdoe quem você tem que perdoar. Deixe ir quem você tem que deixar ir. Libere. Mas ame as pessoas e diga que a porta está aberta, que o Senhor está esperando, que a festa não é nossa, a festa é dos céus, que estamos aqui na terra celebrando junto. Eu pedi para aquela música saiu aí, Hugo? Eu pedi para ele uma música e eu queria falar diretamente com cada um de vocês que está aqui nessa noite, você que está na sua casa. Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é para Deus se preocupar com você? Você acha que você é alguma coisa? Você acha que você faz falta aqui nessa igreja? Você acha que a gente precisa de você? Quem é você para que você ache que Ele se preocupa com a sua dor? Se preocupa com o seu sofrimento? Quem é você para que Deus vai sentir falta de você? Você pensa que você é uma moeda perdida, que o dono está sentindo falta? Você acha que você é uma ovelha perdida? Que está perdida e Ele vai te procurar, que Ele vai atrás de você? Você acha que é isso? É também, mas é mais do que isso. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é co-herdeira de todas as bênçãos do Senhor. Essa noite meu apelo vai ser diferente. Meu apelo vai ser de você se colocar em pé aqui, você na sua casa, e cantar essa canção, tomando posse dela. E logo depois, no final, eu vou orar, abençoando a você e sua família. Então fique em pé agora e comece a cantar essa canção. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou. Quem sou eu? Eu quero dizer para você, você pode a mão no seu coração e dizer assim: eu sou filho, eu sou filha, e eu estou voltando para a casa do Pai, e eu vou falar com o Pai. Pai,